Como agem as grandes organizações criminosas no Brasil e como esses grupos fazem para lavar o dinheiro que é resultado desses delitos. Esses foram alguns temas que movimentaram o segundo dia do Fonacrim. Além de palestras, os magistrados também assistiram a vídeos que mostram como agem as quadrilhas especializadas em crimes financeiros. A Escola de Magistratura Federal da 5ª Região foi o local escolhido para o ciclo de palestras do 3º Fonacrim. O auditório permaneceu lotado durante todos os painéis do evento. Na plateia, magistrados que atuam em varas criminais e de execuções penais dos 4 cantos do país. Ciro José de Andrade Arapiraca, eu sou juiz federal em Campo Formoso, Bahia. Valdirene Ribeiro de Souza Falcão, eu atuo na 9ª Vara Criminal especializada em lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. Para a Associação dos Juízes Federais do Brasil, que promove o evento, o sucesso do fórum é resultado da busca incansável do magistrado por uma melhor qualificação profissional e pelo desejo de prestar um bom serviço à comunidade. A sociedade contemporânea exige que os juízes estejam em processo contínuo de aperfeiçoamento. E a AJUF, a Associação dos Juízes Federais, entende que é necessário, sobretudo, criar mecanismos para que os juízes possam se aperfeiçoar, possam melhorar, possam trocar ideias e experiências. No Fonacrim, reunimos juízes de todos os cantos do Brasil, com todas as diversidades possíveis, seja em questões sociais e nas próprias jurisdição criminal. Essa troca de ideias, informações e experiências, trazer para o Fonacrim as boas práticas, é de suma importância para que nós possamos propagar essas boas ideias e ter uma melhor prestação jurisdicional na seara criminal, que é tão cara, principalmente nas questões de organizações criminosas, delitos de corrupção, tráfico de todas as espécies. Então, com isso, a AJUF desempenha seu papel perante a sociedade de aperfeiçoar e contribuir para que a justiça criminal seja efetiva e que traga resultados bons para todos e para o sistema judicial e a sociedade. No primeiro painel, o assunto foi o direito penal mínimo. O distanciamento existente que nos leva a dizer sempre em relação ao criminoso, eu não sou como aquele. A gente fala isso, eu não sou como aquele, ele deve estar encarcerado, como se fosse algo muito distante de nós. E, no entanto, nosso desejo de punição, nosso desejo de prisão e do agravamento de tudo, ele é muito claro quando não temos nenhum elo com essa pessoa. Quando se trata de um familiar nosso, de um filho ou de um irmão, a gente pensa claramente que podemos resolver isso em casa. Poxa, não foi tão grave assim, né? Isso pode ser resolvido em casa. E nisso, esse elo é o que se discute muito, que seria muito importante ao juiz procurar uma aproximação entre ele e o acusado. As grandes organizações criminosas e os métodos especiais de investigação serviram de base para a palestra dos juízes federais Américo BD e Marlon Souza. Para os magistrados, as quadrilhas estão buscando técnicas cada vez mais sofisticadas e cabe à Justiça desenvolver instrumentos modernos para combater as práticas ilícitas. A gente precisa começar a ter alguns mecanismos para que isso não fique impune. E o Estado precisa, então, ter sabedoria de utilizar essas provas a fim de conseguir combater o crime organizado, que é um mal que assola hoje a nossa sociedade. O juiz Marlon Souza aposta na infiltração policial para reforçar a luta contra as organizações criminosas. Essa definição desses parâmetros é de primordial importância para que nós tenhamos uma investigação válida, porque, a meu ver, a única função do juiz criminal é de evitar nulidades no processo penal. Se as nulidades do processo penal forem evitadas, nós teríamos uma sentença, seja ela absolutória ou condenatória. Então, a meu ver, a importância é essa, até porque nós temos uma macrocriminalidade hoje, pautada pela especialização no cometimento de delitos, e a infiltração policial ela é uma nova técnica de investigação, totalmente diferente daquelas usadas pelo Código, previstas, pelo Código de Processo Penal, que tende somente a auxiliar o Estado no combate à criminalidade moderna. Outra mesa de debate que chamou bastante a atenção do público foi a que abordou os aspectos polêmicos da Lei de Lavagem de Dinheiro e o confisco criminal.
O desembargador federal, Fausto de Santos, citou o exemplo da alienação antecipada de bens, que a princípio era muito criticada, inclusive no exterior, por aqueles que entendiam que a alienação violava o direito de propriedade. E, segundo ele, isso só mudou com a reforma do Código Penal. Pelos processos que já analisou, o desembargador é considerado hoje um especialista em crimes financeiros. Eu mencionei na minha palestra sobre a alienação antecipada, que foi algo discutido no passado, e algo embrionário, os juízes não sabiam como fazer e acabaram fazendo. Foi muito criticado na época, eu fui criticado no exterior, inclusive, como violador da propriedade, do direito de propriedade, e hoje ela se consagrou. O CNJ faz recomendações a juízes, a lei, toda a legislação brasileira mudou nesse sentido, e isso também revela, por outro lado, o sinal da nossa fraqueza, porque por que se vende antecipadamente? Porque o Estado é tão moroso que é obrigado a é um sinal ruim, na verdade. Os juízes foram obrigados a tomar essa atitude de venda antecipada de bens, e depois ela se consagrou em lei, que nada mais representa do que a ineficácia do Estado em processar e julgar no tempo razoável. Durante o evento também foram apresentados vídeos. O juiz federal Sérgio Moro, que participa do Fonacrim desde a primeira edição do evento, mostrou uma reportagem sobre o leilão de bens de um traficante mexicano no valor de 13 milhões de reais. Ele foi preso no Paraná por tráfico internacional de drogas e foi condenado a 10 anos de prisão. Mais de 100 pessoas participaram do leilão dos bens de um traficante mexicano que investia o dinheiro do crime em imóveis no Paraná e em São Paulo. Esta casa, por exemplo, num condomínio fechado, foi vendida por quase R$1 milhão. O juiz tomou como exemplo o caso do traficante para sugerir um maior rigor no julgamento de crimes contra a administração pública. O que a gente observa na prática é que, às vezes, existem crimes tão graves, mas de outra natureza, por exemplo, crimes contra a administração pública extremamente gravíssimos, que não tem uma resposta tão severa por parte do judiciário. E, no fundo, o motivo é basicamente cultural. Não existe uma razão legislativa para o juiz, vamos dizer, ser mais leniente em relação a esse tipo de crime e ser mais rigoroso em relação ao tráfico de drogas. No encerramento das palestras, no segundo dia do Fonacrim, os magistrados tiveram a oportunidade de conversar com o editor da revista Época de Brasília, Diego Skostesky. Possível, a meu ver, você conciliar o necessário direito à privacidade, que está previsto na Constituição, né, e também a boa condução da investigação, que precisa, muitas vezes, do sigilo mesmo, com a também necessária liberdade de expressão, né, e a liberdade do público de ser informado sobre o que acontece no processo judicial, mesmo no processo criminal que envolve a intimidade das pessoas. Então, me parece que o juiz ele pode, em alguns momentos, com muita cautela, muito cuidado, conversar sim com o jornalista, não para fazer julgamentos morais ou para dar declarações bombásticas, mas para esclarecer pontos que sejam fundamentais para que o público entenda exatamente o que a sentença ou uma decisão está dizendo e o que ainda pode acontecer com o processo.